sou o professor Júlio César Sanches, advogado, assessor da Procuradoria, também coordenador de 27 pós-graduações de Direito Imobiliário Registral, também sou escritor e também professor, paixão, né, ser professor. Gostaria de agradecer a presença aqui, ao convite do professor Alberto Gentil, e vamos lá, mais uma vez aqui, tendo a oportunidade no Jurisprudência Conectada, realmente um programa diferente para ajudar você a se qualificar e cada vez mais profissional, com mais sucesso. Vamos lá, olha que interessante, o assunto é muito bom. Nós vamos falar sobre o direito real de laje. Professor, o que é esse direito real de laje? Você vai entender sobre o direito real de laje, como que funciona, principalmente na parte registral. Mas antes disso, eu quero falar para você sobre a revista. Então nós temos a revista aqui, que é a revista Arispjus, né? Arispjus. Então essa revista, não deixe de ter acesso à revista, realmente é uma revista diferente para você, para te ajudar e que você consiga aí ter mais conhecimento, ok? Então vamos lá, juntos agora, hein? Professor, qual que é o tema então? Direito real de laje. Esse tema tão importante, um tema tão discutido e muito falado na mídia, né? É o tema do momento. Quando nós falamos de direito real de laje, existe uma confusão e muita bobagem está sendo falada. Então vamos estudar o direito real de laje conforme a jurisprudência atual. A primeira discussão do direito real de laje, professor, é propriedade ou é posse? Então vamos discutir isso. Você sabe que posse é posse, domínio é domínio. Domínio é registro, domínio é propriedade. Quando falamos de direito real de laje, é reconhecido, tem uma discussão, né, se é domínio, se é posse, mas é o reconhecimento, sim, do direito de propriedade, do direito de propriedade. Na verdade, quando eu falo direito de laje, é uma espécie do gênero regulamentação ou regularização fundiária, urbana e rural. Então nós temos aí o gênero regularização urbana ou rural, ou ainda chamado como regularização fundiária, e temos a espécie, várias espécies. Uma dessas espécies podemos chamar do direito real de laje. Esse nome, o próprio nomenclatura, existe uma discussão muito grande, porque quando eu falo direito real de laje, dá a entender que é o fato de eu conseguir regularizar só a laje, né? E não é verdade. O direito real de laje, eu consigo regularizar a laje, mas também o subsolo. Então é uma realidade. Podemos falar mais vulgarmente falando, o direito de regularizar o puxadinho, isso mesmo, o puxadinho, né? Então é o direito de regularizar o puxadinho. Professor, quando começa esse direito real de laje? É agora? É muito recente? A regulamentação, sim, ela é recente, o assunto é um assunto atual, mas a discussão é antiga. Na verdade, a jurisprudência sempre discutiu isso, o direito real de laje, qual que é o valor desse direito real de laje, até onde vai esse direito. Fato é que a partir da medida provisória, conseguimos aí realmente a legalização desse direito. Medida provisória que agora virou lei, né? Isso é fato. Então, direito real de laje, nós estamos falando realmente de um direito muito importante. Professor, como funciona isso? Então, em primeiro lugar, apesar do apelido ser direito real de laje, esquece que realmente seja só laje. Não, subsolo também é direito de laje. E quando eu falo direito real de laje, tem uma discussão, que era a antiga discussão, se é propriedade ou direito de uso, né? O direito real de laje, hoje, a partir da medida provisória que virou lei, deixa de ser um direito de uso e torna-se realmente um direito de propriedade. Tanto é que eu encontro isso lá no Código Civil. Se você for analisar, nós temos aí cerca de 12, ou na verdade 14, né? 14 direitos reais. E aí, com essa lei, com a atual lei, nós temos aí a inclusão de mais um. Então, na verdade, nós temos 15 direitos reais, direitos importantes. Esses direitos reais, como nós temos aí a servidão, entre a servidão, a alienação fiduciária, entre outros, né? Entre outros direitos. Então, aparece o direito de laje também. Volto a falar aqui, direito de laje. Professor, então, o que eu consigo com esse direito de laje? É a forma de regularizar. Isso começou no Rio de Janeiro para a regularização de grandes comunidades, chamado vulgarmente também de favelas, né? A regularização dessas comunidades. Esse direito de laje, conforme a jurisprudência atual e conforme a legislação, permite o sujeito, o requerente, conseguir realmente regularizar a sua laje de forma autônoma. Ou seja, ele vai ter uma matrícula. Matrícula, você sabe que antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. A matrícula, o RG, o registro do imóvel. Então, o direito de laje, ele tem essa função. Permitir realmente aquele sujeito que mora na laje, que tem os direitos da laje, que ele possa regularizar esse direito e conseguir uma matrícula autônoma. Professor, mas por que a legislação defende a regularização do direito de laje? Uma situação econômica
também uma situação de tributos, ou seja, você tem uma vantagem ao conseguir esse direito de regulamentar a sua laje, né, ou o seu subsolo, usufruindo dos direitos de laje, você tem o direito aí de regulamentar, ter uma certa segurança jurídica e também vai ter um lado negativo, que é a contribuição de tributos. Mas fato é que você deixa de ter nada e começa a ter, pelo menos, o domínio, né? Na verdade, não só o domínio, mas uma segurança jurídica. Quando eu falo direito de laje, olha que interessante. Como que a gente vai buscar esse direito de laje? Então, tem alguns requisitos. Não é para todo mundo, né? Qualquer pessoa consegue esse direito de laje? Não, tem requisitos. Então, entre esses requisitos, é uma comunidade urbana, né? Então tem que ser um terreno, pode ser um terreno público ou privado, de caráter público ou privado, ou seja, aquele terreno foi invadido, né? Então esse terreno também, além dessa situação desse terreno, né, dessa comunidade, precisa ter também uma situação financeira. Então tem vários requisitos aí em relação a esse direito de laje. Um deles aí é a função social. Então quando eu falo direito de laje, eu vou regulamentar esse direito para as pessoas necessitadas, aquelas pessoas que querem regulamentar a sua propriedade. O direito de laje tem a grande discussão se cabe aí uso capião a respeito do direito de laje. Com a legalização, vamos falar de legalização, porque ocorreu a legalização do direito de laje, acredito que sim, conforme a jurisprudência atual, porque o direito de laje, se eu tenho o direito de laje, que é o direito real de laje, ou seja, um direito real, cabe o uso capião. Nós sabemos que o uso capião é a forma originária de adquirir a propriedade, mas ele gera vários efeitos. E o maior efeito que nós temos é o direito real, né? Então, por isso, quando almejamos aí a procedência da ação de uso capião, a intenção é transformar aquela posse em domínio. Por quê? Porque eu consigo o direito de propriedade. Eu consigo transformar o direito obrigacional em direito real. Eu pego qualquer contrato de gaveta que me permita transformar aquela posse em registro, em domínio. E o direito de laje, então, a discussão acerca do direito de laje, se eu consigo trabalhar com uma ação de uso capião, o extraordinário, o ordinário, para que eu possa transformar o meu direito de laje em um domínio. Então a jurisprudência nesse momento defende que sim, porque já era uma discussão antiga, o direito de laje é uma discussão antiga, mas atualmente é legalizado, porque ocorreu uma legalização desse direito. Nós temos uma lei que trata do direito real de laje, é que você possa, sim, usufruir de uma ação de uso capião. Quando eu falo direito de laje, tem uma discussão importante, jurisprudencial, em relação ao direito de preferência. Professor, o direito de laje dá o direito de preferência também? Vamos estudar os conceitos, as nomenclaturas de forma separadas, né? Para que a gente não podemos confundir isso. Quando falamos desse direito de preferência ou preempção, olha que interessante. No direito de laje não existe esse direito de preferência. Professor, por quê? Vou trazer um exemplo prático, o condomínio. Se a gente fala de um condomínio, quando vou vender meu apartamento, eu não preciso pedir autorização do vizinho, né, que mora no apartamento de cima, no apartamento de baixo. Então, não seria coerente existir um direito de preferência no direito de laje. Entre os requisitos do direito de laje, né, então, você já sabe que não gera direito de preferência e eu posso usufruir de uma ação de uso capião para regulamentar o direito de laje, nós podemos discutir também uma situação importante dentro desses requisitos de direito real de direito de laje. Olha só que interessante. Para que eu possa buscar a minha regulamentação, a minha matrícula autônoma, porque o direito de laje é isso, é a minha matrícula autônoma. Eu moro na laje, né? Ou seja, o solo tem uma matrícula, solo, prédio. Nós sabemos que lá no direito registral, misturado com o direito civil, solo é tudo que possa ser construído em cima. Solo tem que ter uma matrícula, tem que ter uma transcrição, tem que ter um registro de propriedade. Então, o direito de laje, eu tenho a minha matrícula, mas eu, por algum motivo, deixei algum parente, um filho, deixei construir em cima da minha casa, ou seja, na laje da minha casa. Já conversamos aqui que pode ser no subsolo também, né? Mas tem requisitos para que esse beneficiado possa regulamentar, conforme o direito de laje. Quais são os requisitos? Tem que ter uma entrada individual. Ou seja, eu não posso, na verdade, para conseguir a regulamentação do direito de laje, regularizar a casa de cima ou de baixo, sendo que é a mesma entrada. Precisa existir uma entrada individual. Ou seja, eu preciso, essa laje, eu consigo ter acesso a essa laje, a essa moradia, sem entrar na casa
do solo, no solo atual, na matrícula originária. Então, para que eu consiga esse direito de laje, a efetividade, a aplicabilidade desse direito de laje, existem alguns requisitos. Esses requisitos, que realmente essa laje, né, ou esse subsolo, seja um local utilizado com condições de moradia, fato é, e também que eu tenha acesso de forma individualizada, vamos falar assim que fica mais didático, de forma individualizada, ou seja, eu tenho acesso a essa laje, a esse subsolo, a esse imóvel, construído no eventual solo, né, no eventual matrícula, eu tenho que ter acesso de forma individualizada. Então, na verdade, não pode, o direito de laje, ele tem a preocupação, sim, de regulamentar esse imóvel, essa comunidade, esses imóveis que normalmente nós falamos de laje porque as construções são feitas em cima do solo, né? Por isso o direito de laje, ou no subsolo. A função é regulamentar, mas existem requisitos importantes para que eu possa ter o objetivo do direito de laje, o direito real de laje, da conquista desse direito, fato é que é a matrícula individual. Então, o direito de laje, que é espécie do gênero, regulamentação fundiária, né, urbana ou rural, então nós temos essa espécie de direito de laje, o estudo, é importante que você lembre que eu consigo esse direito, usufruir desse direito, toda vez que eu tenho um imóvel individual, ou seja, ou a laje ou subsolo, mas eu tenho acesso a esse imóvel de forma individual. Então parece bobagem, mas isso é muito importante, hein? Por quê? Não adianta você falar, eu quero usufruir do direito de laje, mas a entrada da casa é a mesma, né? Fato é que dessa forma você não consegue. Olha que interessante, quando eu falo de direito de laje, então, a coisa já era discutida no passado, já existia uma discussão no passado, a discussão antiga do direito de laje. O que faltava realmente eram normas para regulamentar esse assunto. Muita gente fala, uma lei nova de regulamentação do direito de laje, mas a discussão já era antiga. O que nós tivemos aí, realmente, a discussão, após essa grande discussão jurisprudencial, é a chegada da medida provisória, que virou a lei atual que regulamenta esse assunto. Quando eu falo de direito de laje, a grande discussão, então, é em torno da propriedade e do domínio. Professor, direito de laje é posse, é domínio? É domínio. Podemos falar assim que é domínio, conforme a lei que estabelece esse direito de propriedade, uma vez que nós estamos falando de uma matrícula autônoma. O direito de laje permite a abertura de uma matrícula autônoma. Existem vários requisitos, dentro desses requisitos, esse acesso individualizado, tá bom? Olha só que interessante, roda o slide aqui para nós, olha lá, que bacana, pode rodar. Olha só. Professor, então qual que é a medida provisória que iniciou tudo? Está aqui, ó, a medida provisória 759. Essa medida provisória, que ela trata aí da regulamentação fundiária e urbana, ela não que inovou, porque a discussão já era antiga. Né? O direito de laje ele é discutido, inclusive, no Estatuto da Terra, o direito de laje. A discussão é muito antiga. Nós temos algumas legislações que realmente davam essa abertura para discutir o direito de laje. O que existia realmente era a falta de regulamentação. A partir dessa medida provisória, nós conseguimos, sim, ter a coisa legalizada, tá? Então, fique atento em relação a isso. Quando nós falamos, então, do direito de laje, volta aqui na tela, olha que interessante, ó. É a medida provisória 759 que trouxe à tona esse direito de laje. A medida provisória que depois virou lei. Lei 13.465 de 2017. 13.465 de 2017. Então, essa medida provisória acabou virando a lei atual que trata do direito real de laje, tá? Então, é uma lei importante que regulamenta, deixa de ser uma discussão só jurisprudencial e passa a ser uma discussão hoje com base legal, com fundamento jurídico, que nós sabemos que é muito importante até para que o registrador esteja respaldado aí para realmente fazer a abertura de uma matrícula nova, uma matrícula autônoma e realmente cumprir os requisitos práticos desse direito de laje, tá? Olha só, pode rodar a tela aqui também? Olha que legal, olha que bacana. Então nós temos aí esse direito de laje, né, essa lei, essa atual lei que o professor falou, ela também mexeu no código, na estrutura do código. Então nós temos aí o artigo 1510, está aparecendo para você, 1510. Então, essa lei, ela trouxe à tona realmente uma reforma, um esclarecimento dentro do Código Civil. E aparece lá, o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas, ou seja, justamente o que o professor falou, justamente essa situação de uma matrícula autônoma, que não tínhamos isso. Então hoje o direito real de laje, ele é regulamentado. Tanto é que no estudo aí do direito real,
o direito de laje pode ser chamado de um dos direitos reais, né? Então nós temos mais um direito real, que é o direito real de laje. Então hoje eu posso bater na mesa e falar que é um direito real de laje. O direito real de laje é um direito real, tá? Direito real é aquele direito vinculado ao solo, vinculado à propriedade, diferente do direito obrigacional, que é aquele ato pactuado lá nos contratos de gaveta. Professor, e a formalidade do direito real? Como que fica essa situação? Como a lei é omissa em relação à formalidade, conforme jurisprudência pacífica, no estado de São Paulo e também outros estados também, posso afirmar que o direito de laje, o direito real de laje, que é uma inovação realmente, precisávamos realmente de uma regulamentação nesse sentido, mas posso afirmar que o direito de laje, ele segue o artigo 108 do Código Civil, ou seja, toda vez que eu vou transacionar, alienar uma laje, lembrando que o direito de laje pode ser oneroso ou não, né? Posso doar a laje também, ou o subsolo também, mas a partir do momento que a transação seja onerosa, né, e acima de 30 salários mínimos, conforme o artigo 108 do Código Civil, eu preciso fazer a escritura pública, a ata notarial. Então, o direito de laje, apesar de ser um direito reconhecido, né, praticamente recentemente, a jurisprudência já existiam discussões a respeito acerca desse tema, porém, algo muito recente, fato é que o direito de laje, eu preciso, toda vez que eu vou negociar um direito de laje, eu preciso sim da figura da escritura pública, toda vez que eu penso aí num valor maior de 30 salários mínimos. Então, o direito de laje, para que eu possa transacionar, para que eu possa negociar, eu preciso sim fazer a escritura pública, faço no tabelião de notas, a escritura pública, a ata notarial, para que eu possa alienar esse direito real de laje. Então, existe essa discussão, fato é que a coisa também, conforme a jurisprudência atual, já está pacificada, que segue, na omissão da lei, segue o Código Civil. Ou seja, eu tenho realmente que fazer isso. Eu tenho que fazer a escritura pública. Então, passou de 30 salários mínimos, tenho que fazer. Isso já acontece nas transações imobiliárias, estamos acostumados, né? E no direito de laje também não vai fugir a regra. Então, qualquer direito de laje, acima de 30 salários mínimos de laje ou subsolo, eu preciso fazer esse negócio para que eu consiga o registro, a matrícula autônoma, mediante escritura pública, tá? Que isso também é segurança, é importante, e na omissão da lei, o código que vai complementar essa regra, ok? Pode mudar de slide, pode mudar de material, olha que bacana, muito assunto importante, né? E esse direito de laje é um assunto atualizadíssimo, atual. Nós temos aí, em relação à regulamentação do direito de laje, muita gente fala que é a regulamentação da sobrelevação. Então, o professor já viu vários julgados nesse sentido. Não se fala em direito real de direito de laje, mas direito e regulamentação da sobrelevação. Então, posso chamar assim também. Fato é que na mídia divulga como direito real de laje, mas nós temos esse termo muito utilizado também. E aí, para o registro da matrícula, para que eu consiga essa matrícula autônoma, aparecem dois requisitos, né, dois pontos importantes que o professor quer esclarecer para você acerca do assunto. Aparece aqui para a abertura da matrícula autônoma, um ponto delicado é o direito de superfície no Brasil. Então, na verdade, para que eu consiga fazer a abertura dessa matrícula autônoma, eu preciso provar que esse imóvel tem uma entrada individualizada, ou seja, eu moro na laje, mas eu tenho acesso a esse local de forma individualizada. Então, é um ponto importante para que eu consiga essa matrícula de forma individualizada, tá? Então, é uma matrícula autônoma mesmo, ela não vincula a matrícula anterior. O solo, vamos presumir que tem uma matrícula, e aí eu preciso, para adquirir esse direito de laje, provar que essa casa, apesar de ser ou no subsolo ou na laje, tem esse acesso realmente separado, né? Então, é isso que trata a lei. Pode rodar o nosso material aqui, olha que interessante que vai aparecer aqui para nós, olha só, pode rodar aqui, pode rodar o material. Conforme o professor tinha falado, vamos provar o que a gente está falando aqui, parece que não, né? Professor, direito de laje, o direito real de laje é algo muito recente, só agora que foi tratado essa época política, de crise política. Não, direito de laje é uma discussão muito antiga, uma discussão realmente sempre discutida em congressos, né, de direito registral, direito imobiliário, e o direito de laje hoje, ele ganhou o quê? A legalidade. Nós temos uma lei que trata do assunto, mas a discussão é antiga. E nós temos alguns fundamentos dentro de algumas normas, que é o caso do Estatuto da Terra. Então, aparece sim, tanto é que o artigo lá 21, o professor traz aqui, está aparecendo para você, o proprietário urbano poderá conceder a outrem direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Então, na verdade, o direito de laje, nós temos a medida provisória, que virou lei,
e aí sim nós temos um fundamento para discutir o direito de laje, mas a discussão já é antiga, tanto é que aparece no Estatuto, o Estatuto da Cidade, a lei que está aparecendo para você, aparece essa discussão e nós temos um artigo que trata disso. Tanto é que esse artigo, o artigo 21, dentro do Estatuto da Terra, ele trata o direito de laje como direito de superfície, como também é utilizado pela doutrina, né? Então você vê direito de laje, direito de superfície, regulamentação e direito subsolo. Já vi esse termo utilizado em algumas decisões também. Então o fato é que o direito de laje eu preciso sempre me respaldar nessa legislação existente, atual, mas eu posso me respaldar também dentro dessa legislação do Estatuto. Olha só então que interessante, hein? Professor, o que é direito de laje? Então direito de laje é o direito de regulamentar, regulamentar o solo, o subsolo, né? Ou ainda a laje, regulamentar com uma matrícula própria, ou seja, uma matrícula autônoma, como acontece com vagas de garagem em um condomínio, não é assim? No passado tínhamos aí o apartamento, que tinha uma matrícula, como temos ainda, uma matrícula unificada para tudo, para a vaga de garagem e também para o apartamento. Era uma matrícula para as duas coisas. Somava, né? Ocorria a soma, aí, inclusive, das áreas. Hoje não. Hoje é muito comum você verificar, nos grandes centros urbanos, verificar matrículas autônomas. Existe a matrícula do apartamento e a matrícula da vaga de garagem. Por várias questões, hoje é muito utilizado esse sistema por segurança, até de segurança jurídica. As construtoras preferem trabalhar dessa forma. Agora, o direito de laje, na verdade, hoje eu consigo uma matrícula separada, uma matrícula autônoma. Então, o meu solo, minha residência, minha casa, minha propriedade, eu tenho a minha matrícula. Quando eu autorizo alguém construir na minha laje ou no meu subsolo, essa pessoa vai conseguir, conforme a lei, regulamentar. Vai ter o direito de propriedade, né? O direito real de laje é o direito de propriedade, transformar o nada em tudo, a posse em tudo, porque até então ela só tem posse. Professor, e o que ela ganha com isso? Segurança jurídica. Sabemos que quando nós temos uma matrícula, nós temos uma segurança jurídica pelo princípio da publicidade, né? Então, eu consigo gerar a essa pessoa, o puxadinho, a tão sonhada segurança jurídica. Não é, eu costumo dizer que nada no direito é absoluto, sempre relativo, mas uma segurança jurídica que é provada pelo princípio da publicidade, que até para uma alienação eu consigo, com certeza, ter mais facilidade, né, para fazer uma alienação ou ainda utilizar esse imóvel como garantia, porque agora ele tem matrícula, ele tem um documento, então eu consigo fazer isso. Então, um grande objetivo do direito de laje é a regularização. Lembra você, volto a falar, que o direito de laje é uma espécie do gênero regulamentação ou regularização fundiária. Nós temos a regulamentação ou regularização fundiária urbana e rural. O direito de laje aparece aí como um dos mecanismos, né, para regulamentar e fazer essa regularização fundiária urbana, né? Então, o direito de laje é uma espécie para que eu possa regularizar. Vantagem do direito de laje. Realmente a vantagem é mais segurança jurídica, proporcionar ao requerente o direito real, que até então ele não tinha, só tinha a posse, e posse de laje ou posse subsolo era uma posse muito vulnerável, muito frágil, e hoje ele consegue regulamentar, inclusive com a matrícula própria. Requisitos. Para que eu possa ter esse direito, o direito de laje, eu preciso provar realmente que esse imóvel, eu tenho acesso de forma individualizada a esse imóvel. Isso é fundamental para que eu consiga usufruir desse direito de laje. Também preciso ainda, além disso, provar também que esse imóvel ele cumpre a função social, ou seja, ele está sendo utilizado, né? Isso é fácil de provar, porque normalmente quem procura a regulamentação de um direito de laje é porque está preocupado, né? Normalmente, eu volto a falar, é o chamado puxadinho. Então, eu moro no puxadinho da sogra, do sogro, e eu tenho aquela dúvida, será que um dia a minha sogra, meu sogro vai pedir e eu vou perder tudo que eu construí aqui? Se você conseguir o direito de laje, né? Conseguir a aplicabilidade dele, agora tem legislação para isso, você, com certeza, está protegido em relação a isso. Volto a falar, cabe uso capião, direito de laje? Claro que cabe. Uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. No caso do direito de laje, eu posso usufruir do uso capião no direito real, né? Então, o direito de laje é direito real, tanto é que o nome mais correto é o direito real de laje. Então, eu posso usufruir de uma ação de uso capião utilizando uma das 36 espécies, nós temos 36
espécies de usucapiões, né, para usufruir e regulamentar essa propriedade. Então eu posso usufruir sim do direito de laje, tá? Olha que interessante também, o professor volta a falar, professor, e a questão do direito de preferência? Existe direito de preferência no direito de laje, no direito real de laje? Não. Usucapião? Sim. Direito de preferência ou preempção? Não. Por quê, professor? Porque, na verdade, o direito de laje, ele permite a regularização daquele imóvel. Uma matrícula autônoma para regulamentar o imóvel, para que esse sujeito consiga pagar tributos, né, consiga dar esse imóvel em garantia, utilizar todas as vantagens devidas de uma propriedade de direito real, que nós temos várias vantagens, né? Eu posso usar como garantia de um empréstimo, de um financiamento, porém, olha que interessante, não existe essa situação de direito real. Por quê, professor? Porque a jurisprudência equipara o direito de laje à situação do condomínio, né? Quem mora em apartamento, se você mora no apartamento, você não precisa, para vender o seu apartamento, você não precisa notificar as partes, né, de cima e de baixo. Vou notificar a parte de cima, morador de cima, morador de baixo, morador dos lados, vizinhos, né, para que eu possa realmente vender esse imóvel. Não precisa disso. Por quê? Porque, na verdade, não existe direito de preferência vinculado ao direito de laje. Tem o direito de usufruir do usucapião, isso sim, né, posso usufruir de uma ação de usucapião, aproveitando o direito real de laje, porém, eu não posso, de maneira nenhuma, alegar direito de preferência, tá? Então fique atento em relação a isso. Gostaria de agradecer às pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Quero mandar um abraço a todos. Acompanhem também e compartilhe nosso programa também, tá? Quem quiser ser amigo do professor no Facebook, por favor, seja amigo do professor no Facebook. É Júlio Sanches 2, Júlio Sanches 2. Seja amigo do professor no Facebook, é importante, né? Principalmente para ganhar parabéns no dia do aniversário, isso é muito bom. Quem precisar, tiver dúvidas também, estou à disposição para ajudar. O e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. Vou repetir, hein? julio.professor.direito@gmail.com. Se tiver alguma dúvida, mande para nós também. Não esqueça de compartilhar e divulgar também. É muito importante que você divulgue. Envie para um amigo, né? Aquele amigo que trabalha no cartório, aquele amigo que trabalha com registro público, com compra e venda, transações imobiliárias. Envie para ele para que ele possa realmente acompanhar esse programa tão interessante e tão importante para te ajudar. Jurisprudência Conectada é um programa que está preocupado com a prática, com a jurisprudência, com a aplicabilidade da coisa. Gostaria de agradecer a todos por ter acompanhado o nosso programa. Continue acompanhando. Compartilhe o nosso programa também, que é muito importante. Quero desejar a todos sucesso.